A minha chave virou quando finalmente eu percebi que a verdadeira solução não estava apenas em fornecer capital. Fornecer capital era possível, mas preparar os incorporadores a estruturarem projetos com a visão estratégica e a falarem a linguagem desses investidores, tá? Então, eu criei um método, Capital Building, né, que é uma abordagem única e comprovada para ensinar incorporadores a captar recursos, dominar as técnicas de engenharia financeira para tornar negócios viáveis e lucrativos. Vamos começar a nossa aula, onde eu vou trazer aqui todos os insights, todos os assuntos que vocês precisam ter clareza aqui, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, quando a gente fala de atrair investidores para projetos imobiliários, pensem o seguinte: eu já ultrapassei uma longa jornada, vocês concordam comigo? Porque para chegar nessa fase de começar a atrair investidor, você concorda que você já precisou buscar terreno, você precisou prospectar, passar por uma due diligence, verificar a viabilidade desse projeto, verificar a possibilidade de saída desse negócio, quer dizer, tem muita coisa. Então, logo no início, você tem dois grandes momentos do projeto imobiliário. Você tem aquela fase onde são sempre muitos estudos e você ainda não tem algo concreto, e normalmente nessa hora vocês já precisam de dinheiro. E depois, quando o projeto já está mais estruturado, já com um protocolo em prefeitura, quer dizer, já existe um desenho bem formado do que vai ser feito. Eu falo que investidor é a qualquer momento, né? Investidor pode ser desde o momento zero, quanto no momento mais maduro do projeto. Então, em que momento que nós vamos conseguir acessar esses capitais? A gente vai explorar isso aqui hoje. Que tipos de capital, que funding que eu consigo obter no mercado, num projeto imobiliário, tá? Funding é uma palavra, né, que o mercado financeiro usa bastante, né, um termo em inglês, que é a origem do capital, né, o funding, né, o que vai ser a base de captação para esse projeto, tá? Então, não é founding, não é funding, é funding, tá bom? Mas a gente pode usar recurso, dinheiro, a palavra que vocês preferirem, tá? E aí nós temos três grandes blocos. Nós temos o que o mercado chama de equity, o que o mercado chama de dívida e o que o mercado chama de híbrido. O equity, pessoal, é quando o cliente, o parceiro, né, o investidor, ele vira sócio teu, tá certo? O equity, ele é o recurso, ele é a participação no projeto. Na dívida, é um formato mais de empréstimo, uma cédula de crédito fechada com um banco ou com alguma outra instituição. E o híbrido é quando você junta as duas possibilidades, que é o mais comum, né, que eu vejo a maioria dos incorporadores, né? O que é o ideal? Não sei, depende do teu projeto, depende da qualificação do teu negócio, depende de uma série de coisas, tá? Então, aqui, o que seriam, então, esse equity? Então, participação nos lucros, via SCP, via participação direta na SPE, às vezes o próprio dono da área entra em participação. Dívida, então, como eu falei, empréstimos ou cédulas, e no híbrido é quando você faz esse mix, né? Então, você tem ou participação de outras empresas, né, em SCP e SPE, e também depois, para uma parte mais madura do projeto, quando você já tem o registro de incorporação, você pode acessar e tomar recurso em bancos ou fundos, tá certo? O sistema financeiro, que é o que a gente conhece dos bancos, ele é uma lei muito antiga. Tá? É uma lei de 1964, estruturada no governo militar. E ele foi um sistema estruturado para viabilizar os financiamentos, principalmente para pessoa física. Tá? Naquela época, ele foi criado para pessoa física. Depois ele reorganizou e hoje tem um pedacinho bem pequenininho que eu vou mostrar para vocês, que é destinado para o PJ. Então, o incorporador, ele fica à margem, né? Eu vou mostrar para vocês um outro gráfico já já. Mas aqui é só para contextualizar que a gente vinha de um mercado estressado, de crises econômicas, o Brasil não tinha estabilidade
estabilidade, juro alto, parece que eu estou falando de agora, mas eu estou falando de mais de 50 anos. Então, foi criado o SFH e a regra era o seguinte: o dinheiro da poupança, 65% dos depósitos de poupança seriam destinados para o crédito imobiliário. Até aí, beleza, né? Então, todo o arcabouço jurídico e financeiro que acontece hoje, até hoje, essa lei é vigente. Gente, é uma lei antiga. Quer dizer, nós estamos até hoje debaixo dessa lei quando se trata de mercado bancário. E o impacto positivo que aconteceu lá no passado foi que, tá bom, as pessoas físicas, então, teriam um acesso melhor. Só que o que aconteceu de 2010 para cá, né? Então, vamos pular. Tivemos uma série de eventos, né? Então tivemos a criação do mercado de capitais, tivemos a criação da CVM para regular esse mercado, tivemos a alienação fiduciária lá em 97. Então, assim, eu não quis trazer uma timeline para não ficar cansativo, para eu poder chegar diretamente ao ponto, que é como eu gosto de ser mais objetiva aqui nas nossas master, tá? Então, esse é o fluxo do que acontece hoje no mercado de banco, no mercado bancário. Então, olha que maluquice, né? Hoje a gente tem uma poupança que está em torno de R$ 1 trilhão, tá certo? Quando você segue essa regrinha dos 65%, sobram 650 milhões, e o que sobra efetivamente para o PJ é só 20% dessa fatia. Por quê? Porque a regra é feita desse jeito, tá? A regra que está lá determinada é que só 20% da parte que é destinada exclusivamente para o setor imobiliário, subsidiado, é essa faixinha. Então, 130 bilhões de contratos PJ, né? Então, se você somar todas as empresas aí imobiliárias listadas, o porte do VGV que elas vão lançar no ano, né? Então, você ouve assim, empresas como Direcional, Cirela, MRV, né? Grandes incorporadoras aí com lançamentos aí de 5 bilhões. Se você pegar 80% de custo de obra de todos esses projetos, é só você fazer a conta, você vai ver que eles conseguem sozinhos consumir todo esse recurso da poupança. E por que as pessoas resgatam o dinheiro da poupança? Porque, como eu falei, em 2010, a gente teve eu falo assim, que é um ano disruptivo, que é um marco. Por quê? Porque antes disso, a gente só tinha a centralização nos bancos, e em 2010 começa uma disseminação maior de informação, né? As pessoas começam a descobrir que existem outros meios de investimento. Começou a existir as corretoras, as plataformas, a XP surgiu quer dizer, ela já tinha sido criada em 2000, mas foi em 2010 que virou a chave, que a gente começou a ver propaganda comercial da novela das 8, né? Que era a novela do Tufão lá, aparecia o Murilo Benício fazendo propaganda, e a gente viu as corretoras oferecendo ali um shopping center de investimento, tá bom? Então, o que aconteceu ali? As pessoas começaram a perceber que existia outro mercado, né? Pra vocês terem uma ideia, o mercado de fundos imobiliários, lá em 2010, tinham cerca de 20 mil cotistas. Hoje, são 3 milhões de cotistas em fundos imobiliários. Então, a gente teve uma curva de aprendizado, né? As pessoas estão aprendendo a investir melhor, graças à internet, graças à comunicação. E ali a gente vê um comparativo de como que hoje se eu colocar um dinheiro, R$ 10 mil, num CDB, que rende 100% do DI, já batido imposto de renda, eu tenho uma rentabilidade de 11.172, tá vendo? Vocês estão vendo aqui? E para quem investiria na poupança, né, 10.167, ou seja, uma diferença de quase 100%. Aliás, hoje deve estar em 100%, porque esses números aqui é quando a Selic estava em 14 e pouquinho, agora que está em 15, então arredondamos e chegamos nesse número, nessa diferença. Então, as pessoas têm um pouquinho de informação financeira, elas não vão mais aplicar dinheiro na poupança, e o dinheiro vai acabar mesmo, porque todo mundo já investiu dinheiro na poupança algum dia, mas eu tenho certeza de que de lá para cá, muita água passou debaixo da ponte e as pessoas estão acessando mais, né? E aí, então, os fundos imobiliários tiveram um grande destaque. Ele é um título isento, até 2026, por enquanto, né? Ele é um título isento, e
ele acendeu, né, uma luzinha de outra possibilidade de funding para o mercado. E, ó, aqui mostra a captação negativa da poupança ao longo dos últimos anos. E aqui a crescente dessas emissões de CRI ao longo dos anos, né? Então, em 2024, agora, no ano passado, foram 62 bilhões em operações totalmente destinadas para PJ no mercado imobiliário. Então, o que você vê, já bateu metade, tá? Isso só em CRIs, tá? Só em CRIs. Se eu for olhar o total de negociação no mercado de capitais para o setor imobiliário, bateu mais de 100 bilhões. Ou seja, nós estamos praticamente igualando com o dinheiro da poupança, né? Por quê? Porque existem várias formas de investir no mercado imobiliário além dos CRIs, mas o CRI, vamos dizer assim, é a porta de entrada, principalmente para quem está mais iniciante. Então, qual que é a diferença aqui? O mercado de capitais, ele é o livre mercado, eles são investidores privados. Isso daí, gente, é apetite de risco. Não existe limitador, não existe o dinheiro subsidiado, não existe uma política de governo para dizer se eu devo ou não pegar esse dinheiro, se eu posso ou não, qual que é o limite. Não, a regra, ela é determinada por grupos de investidores, gestoras, fundos, tal, que eu vou falar mais disso daqui a pouco também. Para mim, hoje, isso é uma realidade, é como acontece no mercado mais profissional, nos outros países, em todos os países, tá? O mercado de capitais, ele é efetivamente a melhor alternativa de crédito e investimento, tá, para o mercado. E frente a essa queda contínua da poupança. Por quê, gente? O dinheiro subsidiado, ele tem que, principalmente, ter uma alternativa para a pessoa física. A gente tem que ter saída nos nossos projetos. Então, não dá para ficar discutindo mais se o dinheiro do banco vai ser para pessoa física ou jurídica. Vai ser para pessoa física. E depois, a gente vai achar a gente tem que achar o nosso caminho, e o nosso caminho vai ser via mercado de capitais. Quais as vantagens de acessar esse mercado? Então, parece que eu estou repetitiva, nossa, a Carol está fazendo uma lavagem cerebral nossa aqui para mostrar que o mercado de capitais. Mas, gente, tem muita, muita vantagem. Primeira coisa, descentralização dos bancos. Gente, diversificação. Todo mundo já sabe, parece falar mais do mesmo, mas vamos lá. Aquela famosa história, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Quando você fala descentralizar dos bancos, não é uma briga nós contra eles, é simplesmente assim, diversificação. Assim como a gente faz nos investimentos, para quem é incorporador, é totalmente necessário você saber que você precisa sair dessa matrix e começar a enxergar o mercado de uma forma mais abrangente. A segunda vantagem de acessar esse mercado é a diversificação. Algumas operações de mercado de capitais, elas são algumas específicas, tá? Depois vocês não venham querer me pedir essa operação, porque ela é muito específica, eu explico depois na mentoria. Existem algumas operações de crédito no mercado imobiliário que ela não fica no teu balanço patrimonial, ela te tira totalmente o risco do negócio, né? São algumas estruturas específicas, mas você realmente sai do mercado, você faz uma operação de crédito e você nem fica no risco da operação, então são operações bem específicas. Então, quando eu falo de centralizar, é até de você fazer uma operação financeira e ela nem aparecer nos seus registros. Tailor-made. O que é tailor-made? Gente, tailor-made é um termo de você fazer as coisas meio que sob medida. É algo feito à mão, algo feito específico para um caso específico. Então, qual que é o charme aqui do mercado de capitais? É que as operações, elas são tailor-made. Lógico, existe um senso comum, existe o que 99% dos fundos fazem, existe uma mentalidade macro, uma estruturação financeira que é meio óbvia para mim, né, e quero passar isso para vocês, mas no fundo, uma operação tailor-made, o que ela significa? Ela significa uma operação estruturada para o teu projeto. Ele vai enxergar o teu prazo, como você vendeu, como que você fez, é um loteamento, é uma incorporação, é um galpão logístico, quer dizer, dependendo do teu produto e do teu foco, a sua operação vai ser totalmente diferente uma da outra, né? Então, a forma como você estruturou com sócios, tudo isso muda muito o jogo de como a operação é montada, tá?
E, além do mais, as operações em mercado de capitais, elas podem ser feitas como em blocos. O que eu quero dizer? Você consegue segregar o risco de uma operação. Então, por exemplo, você tem, dentre os investidores que forem investir no seu projeto, tem investidores que correm mais riscos e tem investidores que correm menos risco. Existe uma distribuição de fatias da tua operação, aonde assim, poxa, se der problema, quem que perde primeiro? Essa cota de investidores. Aí, se der problema, e quem tem mais segurança na operação? Essa cota de investidores. Então, esses aqui, eles têm que receber menos remuneração de taxa, porque eles carregam menos risco na operação. Então, não é simplesmente um empréstimo, olha, ou um investimento. Não, você pode, inclusive, segregar uma escadinha de risco dentro de uma mesma estrutura. A próxima vantagem, o que eu quero dizer com acesso a mais recurso? Foi exatamente o que eu falei sobre o mercado de capitais. O mercado de capitais, no Brasil, no ano passado, emitiu em títulos, e aí é imobiliário, indústria, é tudo, tá? 783 bilhões em títulos no mercado privado. Se for misturar imobiliário com todos os setores, 7 vezes a mais que emprestou para o imobiliário, no SBPE, naquele 130 lá. Só que desses, 62.400, como eu mostrei, foram de CRIs, de CRIs, que são esses títulos que os fundos adquirem e tal, tá? Então, é um dinheiro, um oceano muito maior de recursos. Próximo ponto, alavancagem. O que é uma alavancagem mais interessante de investimento? São estruturas que permitem LTVs maiores que os usuais. Então, por exemplo, em operações de crédito corporativo, que são operações que não carregam garantia real, como imóveis, que é a base do nosso setor imobiliário, as operações elas tendem a ter, vamos dizer assim, uma margem de garantia em relação ao empréstimo muito inferior, quer dizer, muito maior. Querem muito mais garantia para um valor pequeno que ele vai te emprestar. Já no imobiliário, isso é muito mais próximo do 100%. Tem operações que saem, vamos dizer, 80% em relação à garantia que você está dando, é o volume que você capta. 70%, 65%. Então, vai depender muito da tua operação e do que você vai propor, tá? Então, e a alavancagem aqui também é você, de novo, usar recurso de terceiros, né? Quer dizer, você conseguir simultaneamente fazer mais de uma operação para conseguir acessar mais recursos. Outra grande vantagem de você acessar esse tipo de operação são os prazos. O que quer dizer prazos alinhados ao ciclo imobiliário? Todo mundo sabe que o ciclo imobiliário é muito longo, né? Principalmente quando você fala de loteamentos, que banco nem atende, então é mercado de capitais puro, e imobiliário. Então, enquanto o mercado bancário está trabalhando ali em 4, 5 anos de prazo, a média das operações no mercado de capitais é de 7 anos, a média. Então, o que eu quero dizer? Que o ciclo é muito mais alinhado à necessidade do incorporador. Como eu falei, as operações são tailor-made. Então, algumas dessas vantagens, elas acabam se cruzando, para vocês entenderem melhor. Aí você tem a questão do custo de capital, que é um custo competitivo, óbvio que com uma Selic dessa, nada parece competitivo, mas hoje as operações de mercado de capitais estão saindo a partir de IPCA mais 10 e CDI mais 3. Óbvio, isso para riscos mais óbvios. Não estou falando aqui para quem vai fazer talvez uma primeira operação ou para quem tem um projeto mais desafiador. Carol, o que é um projeto desafiador? Hoje é possível você acessar dinheiro do mercado de capitais de uma forma mais alinhada, tá? É óbvio que com uma Selic dessa, todos os spreads estão tendo que ser reajustados, mas isso é cíclico também, porque o mercado ele precifica sempre olhando o prazo médio das operações. Então, como a gente está falando prazo médio de 7 anos, são taxas mais equalizadas, olhando também um pouco de longo prazo. Agora eu deixei para o final aqui, para a melhor parte, o que é essa liquidez secundária? Liquidez secundária tem dois grandes benefícios aqui. Primeiro, quando você pensa em investir num negócio imobiliário via fundos, o que acontece? Se eu colocar dinheiro no projeto imobiliário, eu não consigo mais sair dele, porque eu só consigo sair dele quando acabar o projeto e ver o lucro, né? Isso no caso, quando você fala de investir mesmo ali
na dívida ou no coisa, você tem que esperar a operação cair. Ou seja, é uma operação que ela não tem liquidez. Eu não consigo hoje, por exemplo, se você atrair um investidor direto para investir no seu negócio, você só consegue devolver o dinheiro para ele quando acabar o ciclo, né? Não existe um mercado secundário. Então, onde está esse mercado secundário? Está na Bolsa de Valores, na venda do secundário. Então, quem compra via cotas, ele consegue ter rentabilidades muito boas e com mais segurança, com liquidez. Se o investidor consegue perceber que ele tem uma vantagem de ter uma boa rentabilidade investindo em fundos, em cotas de fundo imobiliário, ele vai preferir do que investir diretamente no seu projeto. Então, essa liquidez secundária, ela é boa porque esse cliente que coloca dinheiro via fundo, é através desses fundos que eles vão investir nos seus projetos. Em compensação, se for um investidor maior, né, ele pode acabar preferindo via cotas e não diretamente ser o seu sócio. Então, é muito no caso a caso o perfil. Por isso que eu falo assim, não adianta ter um projeto imobiliário. Tem que ter um projeto imobiliário e você saber aonde buscar o dinheiro. Porque dependendo de onde você buscar, o cara vai, quem é você? Que história que você quer me contar? A outra porta vai ter muito mais apetite para ouvir o que você tem para falar e investir. Por último, e não menos importante, aliás, eu acho que é o mais importante, é a parte de governança. O que é a parte de governança, gente? A disciplina na governança, porque é o seguinte, quando você emite um papel, você emite uma operação via mercado de capitais, você acessa, eu falo assim, coloca o pezinho na água e experimenta e vê como é que é a operação de mercado de capitais. O processo de emissão de uma operação dessa, ela é bem estruturada, né? E ela tem um padrão e tal. E esse processo de emissão, ele força o incorporador a ter demonstrações financeiras organizadas, políticas de compliance, auditorias, de todas as auditorias possíveis para validar aquele empreendimento, reduzindo, assim, uma simetria de informação. Então, olha que interessante, a empresa que acessa o mercado, ela acaba se profissionalizando, porque no processo de estruturação de uma operação dessa, é justamente o que a gente ensina antes de vocês darem a cara a tapa. É justamente o que a gente faz aqui na Capital Building, entendeu? Por quê? Porque senão você vai aprender trocando o pneu do carro andando. E aí você sofre, porque você está com a obra em andamento. E aí você está vendo aqui o fundo falando, pedindo 1 milhão de coisas e você não consegue dar conta. E aí a sua obra começa a atrasar, porque você precisa do dinheiro para amanhã, você tem fornecedor. Então eu falo, gente, a necessidade de vocês se prepararem antes, para quando vocês chegarem no fundo, vocês chegarem de igual para igual. Entendeu? Falando a mesma linguagem, sabendo o que é esperado, com tudo bonitinho, ó, tá tudo aqui, o que vocês precisam, tal. Então, você tem um tempo de preparo. Se você não tem esse preparo, você vai tomar essa governança na cabeça, né? E correndo o risco da operação não sair, que era o que eu vivia. Eu vivia muito isso. Então, esse foi o resumo e essas são as vantagens, então, de você acessar. E é óbvio, né? Todo mundo sabe, quando você tem uma governança melhor, as taxas caem, os investidores aparecem. Ah, e um fator muito importante que eu esqueci de falar. Quando você tem e fura essa bolha, o mercado começa a te procurar. Por quê? Porque, como eu falei, como falta preparo, são poucas, são só 3% das operações que são aprovadas. Então, o que acontece? A empresa que fez a primeira e apareceu lá a plaquinha dela no relatório do gestor, todo mundo cresce o olho. Por quê? Porque é muito mais fácil prospectar uma empresa que já passou pelo processo. Entende o que eu quero dizer? Então, quando eu falo assim, eu vou ensinar vocês a fazer a primeira pernada, depois vocês vão aprender a fazer sozinhos.